Fala galera esperta, Leanderson Lima na área, nessa semana movimentadíssima aqui no futebol amazonense, onde tivemos aí a apresentação agora oficial do Guilherme Alves, novo técnico do Amazonas FC para o Campeonato Brasileiro da Segundona. E eu peguei aqui a entrevista que foi divulgada nos canais oficiais do Amazonas FC, né? Não foi uma entrevista coletiva, foi uma entrevista feita pela equipe de comunicação do clube, mas que teve alguns pontos ali interessantes que foram levantados aí pelo sempre competentíssimo André Tobias. E eu vou falar um pouquinho desses pontos aqui que eu acho relevante. Vamos fazer tipo um react aqui, mas antes, é claro, roda a vinheta. Então vamos lá acompanhar as primeiras palavras do técnico Guilherme Alves, agora oficialmente comandante da Onça Pintada. E não esquecem de se inscrever aqui no nosso canal. Alves, Guilherme, primeiramente seja bem-vindo ao Amazonas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua expectativa agora, retornando a uma Série B, agora com a camisa do Amazonas, voltando ao Norte, né? Você já teve uma experiência aqui na região também com o País do atrás. Então fala um pouco sobre essa tua expectativa aí agora com a camisa do Amazonas para essa sequência de temporada. Obrigado. A expectativa é muito boa, muito feliz de estar trabalhando no Amazonas. O acerto foi feito de uma forma muito rápida, muito transparente com o presidente. Chego com muita vontade de trabalhar no momento que nós sabemos que é um momento difícil, um momento complicado, mas que nós temos condições de sair. Acredito muito no potencial desse elenco, já trabalhei com alguns jogadores, isso ajuda bastante também. Mas também a minha maneira de trabalhar em relação aos atletas ela é muito simples, né? Passei muito tempo do outro lado também, né? Onde esses atletas estão hoje, passei muitos anos da minha vida e eu sei como é que as coisas funcionam. Fui muito bem recebido aqui em Manaus, estou muito feliz e agora trabalhar bastante para que a gente possa sair realmente dessa situação complicada. Passei muito tempo do outro lado também, eu sei como as coisas funcionam. Bom, essa experiência o Amazonas precisa nesse momento, que é o quê? Experiência de vestiário, de gestão de vestiário, que era uma coisa ali que o Eduardo Barros ainda é muito jovem, né? Ainda precisar de uma quilometragem ainda para poder adquirir. O importante, né, no caso, por exemplo, do Guilherme, é que ele foi um jogador que teve aí uma carreira grande, né? Jogou em clubes grandes do futebol brasileiro, jogou no exterior, né, jogou no Atlético Mineiro, jogou em São Paulo, no São Paulo. Por exemplo, só no Atlético Mineiro ele tem uma marca muito interessante, que ele fez 139 gols em 205 jogos. Ele é ali o 7º maior artilheiro da história do clube e tem uma marca muito bacana na carreira dele, pelo conquistada também com a camisa do Atlético, que foi a artilharia do Campeonato Brasileiro de 1999, onde ele marcou 28 gols. Então, assim, vivência de futebol, vivência de bola, essa coisa de estar do outro lado, né, de saber o que pensam os jogadores, saber tratar momentos como esse, momentos assim conturbados, momentos em que o elenco precisa recuperar a autoestima, precisa recuperar a moral. Então acredito que, pelo menos, ali ele deve ter vivido isso algumas vezes na sua carreira e deve saber como conduzir o time para sair desse problema. Vamos continuar ouvindo aqui. Você acompanhou em loco a última partida, Sim. né? O último jogo ontem. Muito trabalho pela frente, Guilherme. Não, eu sempre... eu digo que independente do momento que você chega num clube, mesmo numa montagem, antes de um campeonato, ou quando você chega no decorrer dos campeonatos, como eu cheguei no Velo Clube, terminei, depois fiz a pré-temporada, sempre é tudo muito difícil. Sempre é muito difícil, sempre você tem que trabalhar bastante, até porque todo treinador tem uma maneira diferente de trabalhar, né? O Amazonas tinha um treinador, o Edu, que eu conheço, um cara extremamente inteligente, mas ele tem a maneira dele trabalhar e eu tenho a minha. Então, até implementar a minha ideia, nós vamos trabalhar bastante. Trabalho. Guilherme, não tenha dúvida nenhuma de que você vai ter
muito trabalho pela frente para conseguir colocar essa equipe nos eixos. Eu tô falando um pouco sobre essa tua ideia, Guilherme, justamente de jogo, a tua plataforma, o sistema que você costuma jogar, você adequa aos jogadores que você tem, você já tem algo mais ou menos em mente? Como é que é a tua método de trabalho? Isso eu falei muito antes desse Campeonato Paulista, né, que nós fizemos com o Vela. Eu sempre fui um treinador que sempre gostei de jogar com as linhas altas, sempre. Mas eu sabia que esse campeonato que nós disputamos, a gente não ia ter o controle técnico na maioria dos jogos. Então eu tive que me adaptar àquilo que eu ia ter dentro desse campeonato. E não vai ser diferente aqui. Obviamente, até por ter sido centroavante, eu gosto que as minhas equipes joguem sim com as linhas altas, marcando pressão, um time proativo, né? Mas a gente tem que entender sim, primeiramente, o nosso momento. Nosso momento é retomar a confiança. E o jogador precisa de confiança para poder jogar um pouco mais solto. Você imagina isso aí, né, cara, que foi centroavante, que inclusive chegou a jogar pela seleção brasileira, disputou Copa América, e de repente ele não vai ter como trabalhar seu time ali muito em linhas altas, do jeito que ele gosta de fazer, com o time no ataque. Mas eu gostei do que ele falou aqui, e eu acho que era justamente o que estava faltando no último trabalho, né, no trabalho do Eduardo Barros. Porque enquanto o Barros queria, né, implantar sua filosofia de colocar ali aquele sistema de jogo ali do Diniz, né, bola de pé em pé, todo mundo saindo jogando bonitinho e tal, aqui ele já deu o tom do seguinte: olha, eu gosto de jogar de uma forma, mas eu preciso me adaptar. Foi o que ele fez no Velo, né? Ele sabia que ele estava jogando uma competição difícil como o Campeonato Paulista. Ele sabia que não ia ter, como ele mesmo falou aqui, muitas situações ali onde ele poderia ter o time dele dominante. Aliás, quase nunca, né? Mas então o que ele fez? Adaptou o time para poder fazer a competição. E é isso, gente, é isso que a gente vinha falando aqui no canal nos últimos dias, né? Você precisa, assim, olhar para o teu elenco e ver o que dá para fazer com aquilo. Como eu disse no outro vídeo, no vídeo depois do jogo contra o Avaí, se for preciso, estaciona um ônibus lá atrás para não perder o jogo, para pontuar, pelo menos. Então, isso aí foi uma declaração boa, gosto disso, dessa questão de você adaptar, de trabalhar com aquilo que tem. Parece óbvio, mas às vezes no futebol nada é tão óbvio também. Você, como um bom centroavante que foi, Guilherme, fala-se muito sobre a escassez de gols que nossa equipe vem sofrendo com isso, né? Já dá para planejar alguma coisa? O que você está pensando em trabalhar já para aumentar esse... Nós vamos fazer bastante treino de finalizações. Eu ainda acredito muito em repetição, até porque nessa função eu posso falar. Posso falar assim com propriedade, né? Na verdade, passei minha vida inteira dentro da área ali, então eu posso falar. Eu acredito muito, realmente muito em repetição, muito treinamento. E a gente sempre vai arrumar um pouquinho de tempo, né, no decorrer dos treinamentos para poder fazer esse trabalho específico. E tem que ser feito, até porque não é só a repetição, é a correção de movimentos, a correção de escolhas, na execução dos movimentos. Eu brinco que a única discussão que eu tenho com o preparador físico é sobre esse tempo pós-treino que eu quero todos os dias com os atacantes, porque eu acredito muito nisso. Bom, já gostei do que ele falou aí com relação a esse treino a mais de finalização, que é uma coisa, gente, que assim, é claro que existe hoje uma modernidade muito grande, muita tecnologia nessa questão da preparação física, porém há esse dilema. Por exemplo, a preparação física, a fisiologia vai dizendo ali, olha, a gente precisa dar X de descanso, a gente precisa diminuir um pouco aqui, porque tem um risco de lesão, aquela coisa toda. Porém, sabe, existe um outro lado do futebol mais antigo, que parece que às vezes se perdeu nos tempos de hoje. E eu me lembro de uma declaração, por exemplo, do Zico falando sobre isso. Por exemplo, Zico, um craque incontestável, mas mesmo assim, terminava o treino, ele tinha uma X quantidade de faltas para bater, porque ele precisava treinar, sabe? O Zico era um craque, sim, mas para chegar àquele patamar de cobranças de faltas indefectíveis que ele tinha, ele treinava
bastante. Então, essa mesma mentalidade ali do Guilherme, que diz que pode até ter esse atrito aí com a preparação física, mas ele quer o pessoal treinando finalização. E de fato é isso, gente. Eu acho que, com todo respeito aos estudos científicos, com todo respeito a quem trabalha na preparação física, que faz isso de forma dura e que estuda para chuchu, entendeu? Mas, sim, eu acredito nisso que o Guilherme falou. A gente tem que treinar mais, tem que treinar a finalização. Termina o treino, porque tem um trabalho coletivo, tem um trabalho tático, mas tem, sim, essa parte da finalização. E se a gente não fizer isso, pessoal, um abraço, não vai fazer gol. E o Amazonas, ele está nessa situação. São 4 partidas onde o clube não marcou um gol sequer. O único gol assinalado para o Amazonas foi um gol contra. Então, ele, que foi doutor em gol durante a vida, com certeza tem muito a falar aos atacantes do Amazonas sobre esse fundamento. Minha primeira impressão aqui do Guilherme foi muito boa. Espero, Guilherme, do fundo do coração, que você possa recuperar a autoestima desses jogadores, que você possa fazer um trabalho que a gente sabe que vai ser duro pra caramba, para que esse time possa reagir no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe também que tudo começa da gestão de grupo, da gestão de vestiário, e me parece aí que você tem aí muito a falar sobre isso. Pessoal, e antes de encerrar esse vídeo, vamos lembrar alguns dos grandes feitos aqui do Guilherme como treinador. E um deles, né, entre 2013 e 2016, ele participou ali do Novo Horizontino, naquela fase em que o clube praticamente teve que ser refundado, e ele consegue levar o time de volta à elite do Paulistão. E ele teve passagens por outros clubes da Série B, né, como Paysandu, Vila Nova, e tem o trabalho com o Velo Clube, né, que ele considera ali um dos melhores trabalhos que ele fez como treinador, porque ele pega o Velo e leva de volta à elite do futebol paulista aí, depois de 4 décadas, né, cara? Garantiu vaga na Série D, ou seja, e esse ano, né, como ele falou, ele pontuou na coletiva, conseguiu ali atuar, trabalhar com as características da equipe e manteve a equipe na elite. E a gente sabe, gente, o Campeonato Paulista não é mole não, é dureza. É isso, pessoal. Boa sorte, Guilherme, que você possa aí resgatar a moral da onça pintada. Eu vou ficando por aqui, vamos que o futebol não para.